Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar. Eu sou o Marcelo, eu sou analista de suporte aqui dos módulos fiscais e aqui eu vou apresentar para vocês aqui todo o processo, todo o passo a passo, né, do SPED-CF dentro do Globos. Primeiro eu vou começar falando o que é o SPED-CF, né? Já é de conhecimento da maioria, né, que o SPED-CF foi implementado, né, pela Receita Federal em 2014, né, que foi justamente com a finalidade de substituir a antiga DIPJ, né, que é a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, que também para substituir também o FCONT, né, que o FCONT ele também fazia esse papel, né, de trazer informações tanto fiscais quanto contábeis, né, para a apuração do imposto de renda, mas resolveram fazer um sistema mais abrangente, né, que no caso trata que é o SPED-ECF. O prazo de entrega do SPED-ECF normalmente, como a Maria acha que é em junho, né, mas normalmente é sempre no último dia de julho, todo ano no último dia de julho é a entrega do SPED-ECF. E a funcionalidade dela para substituir a IPJ e o FCONT é justamente fornecer informações contábeis, né, todas as informações contábeis cujas essas operações influenciam lá no cálculo do imposto de renda da contribuição social. Tem uma diferença, né, entre o SPED-ECF e o SPED-ECD, né? Elas são parecidas, né? Tanto o SPED-ECF quanto o SPED-ECD eles são parecidos, mas assim a funcionalidade deles são diferentes. O SPED-ECD é mais para empresas, né, para manter a sua estruturação contábil, né, conforme previsto na legislação comercial e para fins, né, fiscais previdenciários. Agora, já a ECF, ele tem o objetivo de interligar os dados contábeis, né, como eu falei antes, as operações contábeis e fiscais, né, que no que se referem ao cálculo do imposto de renda da contribuição social, para agilizar, né, o processo do fisco e tornando mais eficiente a fiscalização através desse cruzamento de dados, né, tanto fiscal quanto contábil. Ambas, né, tanto a ICF e a SD preenchidas erroneamente ou fora do prazo, a empresa fica sujeita a multas e deixa a pessoa jurídica, né, com situação irregular perante ao fisco. A ECD, né, o prazo de entrega da ECD é sempre no último dia de maio, né? É sempre no último dia de maio que faz para a entrega da ECD, e já na ECF é o último dia útil de julho. O arquivo, né, do SPED-ECF, né, como que ele é montado, né, ele é montado através de registro, né, então cada registro vai ter uma informação, cada bloco, né, vai ter uma informação específica, né, do que vai cada informação, e esse que é um padrão definido pela Receita Federal, né, um layout montado pela Receita Federal. Cada um desses blocos eles possuem essa sequência de informação e eles são cada um com suas devidas informações e detalhes. Esses blocos eles estão detalhados minuciosamente no manual do SPED-ECF. Se alguém entrar lá na página lá do portal do SPED lá, vai ter lá, né, o manual do SPED-ECF, lá ele detalha exatamente o que vai em cada bloco, inclusive todas as suas regras de validação. Aqui são os blocos, né, o que compõe cada bloco. Por exemplo, o bloco 0 é abertura e identificação, aí tem um bloco C que normalmente vai as informações recuperadas na ICD, o bloco J, né, que é o plano de contas e o mapeamento referencial. Aqui tem o saldo das contas contábeis referenciais, aí tem o bloco M, né, que é o LALUR e o LAX, e por aí vai, né? Então, ou seja, cada bloco com as suas devidas informações e funções. E aqui são o que é recuperado quando você vai recuperar a ECD, né? Quando você vai recuperar a ECD na ICF, quais são, né, os registros que são recuperados, que são o plano de contas, né, plano de contas referencial, subcontas correlatas, centro de custo, data do balancete e por aí vai. Que é justamente para você pegar, né, os dados da sua ECD e não ter que preencher tudo de novo, né? Então você já recupera já na ECD, ele já vai pegar esses dados da ECD e vai cruzar com os dados que você tem lá na sua apuração do imposto de renda e da contribuição social. Agora, vou falar um pouco agora como que é feito o processo do SPED-ECF dentro do Globos, né?
Primeiro tem os parâmetros, né? Tem os parâmetros do SPED-ECF, que o SPED-ECF é sempre centralizado na matriz, e a filial, né, só tem como objetivo busca de informações para geração do arquivo, por exemplo, para buscar um endereço ou alguma coisa assim, mas todo o SPED-ECF é somente centralizado na matriz. E nos parâmetros do SPED-ECF você vai informar, né? Você vai ter informações como os dados gerais, que aqui, né, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque aqui é uma coisa bem particular, né? Então, mas, por exemplo, você vai falar se você é votante pelo Refis, a sua qualificação de pessoa jurídica, método de avaliação do estoque, o código de atividade, natureza jurídica. Tem essa parte aqui também é importante, porque é aqui que você vai definir a forma de tributação da empresa, né? Se ela vai apurar, né, o imposto de renda da contribuição social pelo lucro real, pelo lucro presumido, e a forma de tributação aqui do imposto de renda da contribuição social, né? Porque no lucro real ela pode ser tanto anual, né? Ela pode ser apurada tanto anual quanto trimestral. Aqui são outras informações, né? Aqui você vai informar a alíquota da contribuição social, e aqui tem as outras informações aqui para você informar na hora de gerar lá o arquivo. Informações econômicas, a receita de vendas, que vai alimentar o registro Y40, o rendimento dos dirigentes, que vai alimentar o registro Y600 e 612. Isso aqui normalmente, o não preenchimento disso aqui dá erro na hora de validar o SPED. Se você não tiver informado isso aqui, ele vai dar um erro, aí a opção é preencher aqui esse parâmetro aqui e gerar um novo arquivo, ou preencher lá no próprio validador. Outras informações, né, para alimentar o registro Y71. E agora tem a importação de tabela. O que é a importação de tabela? Todo o SPED-ECF ele é estruturado nas tabelas dinâmicas. O que são essas tabelas dinâmicas? É justamente a parte A do LALUR, a parte A do LACS, que é o registro M300 e M350, né, respectivamente. É o registro N660, que é a apuração da contribuição social, e por aí vai. Ou seja, toda a parte que foi estruturado pela Receita Federal, todas essas tabelas que foi estruturada pela Receita Federal, você tem que fazer a importação dessas tabelas dentro do Globos. Se você não fizer essa importação dessas tabelas, você não consegue associar as suas contas contábeis com as contas lá da tabela do SPED-ECF. Para você conseguir fazer a importação dessas tabelas, tem que ter o programa validador do SPED-ECF instalado na máquina local. Que aí você vai salvar essas tabelas num diretório padrão. Se não tiver o validador instalado na máquina, você não vai conseguir fazer a importação. E não é necessário fazer a importação por usuário. Por exemplo, se o usuário lá já fez a importação dessas tabelas, já vai ficar gravada no banco de dados, aí não tem necessidade de fazer a importação de novo. Então, uma vez importado, vai ficar importado. Não precisa cada usuário lá na máquina dele importar essas tabelas na máquina dele. Uma vez importado, já vai alimentar o banco de dados. Então, aqui é a tela, né, onde você vai fazer a importação das tabelas do SPED-ECF. Como eu falei, ó, então aqui são as tabelas dinâmicas da I210, né, que são as informações do custo. A tabela dinâmica do M300, que é a parte A do LALUR, a M350, M620, que é a do imposto da apuração do imposto de renda, M630 também, que é o cálculo, né, do imposto de renda, e por aqui vai. Você vai salvar esse aqui é o caminho padrão para salvar essas tabelas, aqui, esse aqui é o caminho padrão. Você vai escolher a competência que você vai fazer a declaração, né, você vai escolher a competência, aí o que acontece? Você só vai selecionar as tabelas da competência que você vai declarar, porque aqui tem como ano a ano a gente tem que fazer a importação dessas tabelas, ano a ano tem que fazer a importação dessas tabelas, então aqui vai ter tabela, por exemplo, de 2016, tabela de 2015, todas as tabelas importadas de todas as versões vão estar aqui. Só que você só precisa importar somente as tabelas do exercício que você vai declarar. Então, nesse exemplo aqui, eu vou fazer um filtro, né?
da competência de 2017, nesse exemplo aqui. Então eu vou filtrar aqui, colocar 2017 para trazer somente as tabelas da competência de 2017. Eu vou clicando com o botão direito do mouse, vai aparecer essas opções, que aqui eu vou marcar todos aqui. Aí eu vou clicar em importar. Aí vai aparecer uma mensagem aqui, tabelas importadas com sucesso. A mesma coisa, fazer a mesma coisa para as tabelas que não têm competência. Essas tabelas não têm competência, mas mesmo não tendo competência, elas também sofrem modificações versão após versão. Então essas aqui são as tabelas mais, né, do cadastro do contribuinte, por exemplo, qualificação, a qualificação do assinante, moeda, natureza jurídica, então tudo isso aqui, essa tabelas aqui faz parte mais para informações do declarante. E mesmo elas não tendo aqui competências, você tem que selecionar elas, selecionar a competência que você vai declarar aqui e importar. Caso você já fez a importação e caso algum outro usuário faça de novo a importação, normalmente ele dá essa mensagem aqui, ó. Isso aqui não se trata exatamente de um erro, né, no sistema, e sim que essa tabela já foi importada uma vez e estão tentando importar de novo. Então, caso alguém foi fazer a importação da tabela e apareceu essa mensagem aqui, esse status aqui, é porque é bem provável que ela já foi importada. Aí não precisa importar de novo. Feita a importação das tabelas, você já consegue associar as suas contas contábeis com os códigos das tabelas do SPED-SF, porque tem contas lá, tanto na parte A do LALUR, na parte A do LACS, nas apurações lá, né, nas tabelas de apurações do Imposto de Renda da Contribuição Social, que precisam ter valores representados por os saldos contábeis. Então aqui, ó. Essa aqui é a tela onde você associa todas as tabelas do SPED-SF às contas contábeis. Isso aqui, você só vai aparecer isso aqui para você, quando você colocar a competência aqui que você vai declarar, só vai aparecer essas tabelas aqui depois que você fizer, como eu mencionei antes, as importações das tabelas. Feitas as importações das tabelas, vai habilitar aqui as tabelas aqui para que eu possa fazer a associação com as minhas contas contábeis, né? Pegar as contas de cada tabela aqui e fazer associação com as contas contábeis. Cada tabela aqui é definido por forma de tributação. Então, por exemplo, eu tenho aqui as tabelas do lucro real, eu tenho as tabelas aqui do lucro presumido e as tabelas para imunes e isentas. Aqui nesse caso, eu vou selecionar aqui a tabela da parte A do LALUR, que é o registro M300. Vou selecionar uma conta da parte A do LALUR, despesas não necessárias. Vou selecionar o meu plano de contas contábeis aqui, meu plano de contas contábil aqui para associar. Então vou selecionar o plano e aqui, quando eu selecionar o plano, vai aparecer disponível para mim todas as contas contábeis para associar. Aí essa conta aqui da parte A do LALUR. Então aqui nessa aba disponível vai ficar as contas. O que eu posso fazer aqui? Onde está classificador, código, aqui eu posso fazer o filtro. Então, por exemplo, eu posso fazer um filtro para buscar as contas contábeis para associar por classificador ou por nome de conta, tanto faz. Fica a seu critério fazer esse filtro. Nesse caso, eu vou selecionar todas as contas contábeis que começam com classificador 5.4. Vou selecionar a conta contábil ou as contas contábeis, né, para associar e vou clicar aqui em associar. E que nisso também eu já posso deixar aqui com a opção marcada para você replicar para o LACS. Né? Para você não ter que entrar lá na tabela M350, pegar aqui de novo a despesa não acessórias do código 8 e associar as mesmas contas contábeis, por aqui eu já consigo replicar diretamente para o LACS. Aí aqui na tabela associadas vai mostrar as contas contábeis que estão associados ao código número 8 do registro M300. Se eu quiser desassociar, é só clicar na opção aqui. Aqui, como eu já mencionei antes, né, a questão de você replicar para o LACS, né, para você replicar para o código número 8 do M350, que é a parte A do livro de apuração da contribuição social.
Feitas as associações, eu posso pegar e gravar para associar a minha conta contábil à conta do registro M300, que é uma das tabelas do SPED-SF. As contas das tabelas do SPED-SF que ficar em negrita é porque está mencionando que elas já possuem conta contábil associada. Então, as contas aqui que tiver em negrito assim é porque já tem conta contábil associada, não precisa ou precisa associar uma conta, pode mais ou menos assim, pode associar uma conta que está faltando ou uma conta, né, que está associada incorretamente. Pode vir aqui e fazer a devida manutenção. É possível também fazer uma conferência do que você tem associado na tabela do SPED com as contas contábeis que está no seu plano de contas. Então aqui, por exemplo, ele mostra uma listagem dinâmica. Então aqui ele fala a tabela, né, do SPED, a competência, a conta do SPED e quais são as contas contábeis associadas a ele. Que você pode fazer para fazer uma checagem, né? Do que está associado, se tem conta associada errado, se tem a conta associada que não está associada, e você pode fazer essa checagem. Além da associação das contas contábeis com as tabelas do SPED-SF, existe também a associação das contas contábeis com o plano de contas referencial 90. Que o plano de contas referencial ele tem por finalidade, ele tem como finalidade padronizar um plano de contas, né? Porque como cada pessoa jurídica tem, né, monta o plano de contas da sua maneira, para a Receita Federal, para ela padronizar esse plano de contas, ela implementou o plano de contas referencial, onde você vai fazer a associação, você vai representar as suas contas do ativo, passivo e patrimônio líquido, receita e despesa, através da associação das contas contábeis do seu plano de contas com as contas do plano referencial. Então, por exemplo, aqui na tela aqui, onde você associa o plano referencial, você vai indicar o plano 90, sempre o plano 90, tá? Para formas de tributação do lucro presumido e do lucro real, é sempre o plano 90, que é o plano estabelecido, né, e validado atualmente pela Receita Federal. Você vai selecionar o classificador, tem aqui o classificador, então, por exemplo, eu vou pegar nesse caso um classificador analítico. Nesses campos aqui, normalmente você não precisa mexer em nada, não precisa alterar nada, porque isso aqui já veio importado lá, quando foi implementado o SPED-SF no Globos em 2014, já veio com essa estrutura, e que é essa estrutura aceita normalmente pela Receita Federal, então aqui você não precisa alterar nada. Você vai selecionar o seu plano de contas, e aqui vai ficar as contas contábeis disponíveis para você associar. Então você vai selecionar as contas contábeis, e vai clicar aqui para você poder fazer a associação. A partir do momento que as contas contábeis vierem para o lado direito, é porque já está mencionando que elas ficarão associadas, todas essas contas aqui ficarão associadas a essa conta referencial. Caso você queira desassociar, selecione as contas e desassocie. E verificou que é isso mesmo, que é o que é a conta, são essas contas que tem que estar associadas a esse plano, a essa conta referencial. Você vem aqui e grava. Algumas observações precisam ser feitas referente à associação do plano referencial com o plano contábil. O que acontece? Normalmente, contas sintéticas não têm necessidade de serem associadas. Ah, mas a conta sintética aqui, eu posso associar com uma conta sintética do plano referencial? Não tem necessidade. Por quê? As contas sintéticas, elas são totalizadoras. No momento em que você associar a conta analítica do plano referencial com a conta analítica do plano de contas contábil, eles vão fazer a somatória e vai jogar o saldo lá para a conta sintética. Então, por isso que conta sintética não tem necessidade de fazer associação, somente associar contas analíticas do plano referencial com contas analíticas
do plano de contas contábil. Aqui, por que não tem necessidade aqui? Ó? Aqui exemplifica bem por que não tem necessidade de associar a conta sintética. Porque o plano referencial, indica aqui no registro J51, ele só vai ser um registro filho do J150, mas desde que a conta seja analítica. Então, as contas analíticas, só elas que vão vão ter informação de conta referencial associada, que é o registro filho J51. Se associar conta sintética do plano de contas contábil com uma conta sintética do plano de contas referencial, não tem problema, não vai ter problema nenhum, porque como está mencionando aqui, ó, elas não vão receber associação de conta referencial. Mas caso faça isso, não tem problema, como já mencionei, né? Não tem problema, mas só que é um trabalho a mais, né? Então, é melhor você gastar o tempo fazendo associação somente das contas analíticas, né, e deixar as contas sintéticas para lá, porque as contas sintéticas não vai ter impacto nenhum na associação. Sempre que possível também fazer uma checagem, né, do plano de contas referencial, porque qualquer errinho aqui na estrutura do plano referencial pode ocasionar erros para você na hora lá de você for fazer a sua apuração, principalmente se tratando lá do balanço e da DRE. Um exemplo é esse aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui para mostrar. Vou mostrar aqui para mostrar. Eu tenho aqui essa conta aqui, referencial. Ela é uma conta sintética, só que eu vou deixar ela como uma conta analítica. Vamos ver o que vai acontecer. Na hora que eu for pesquisar minha apuração lá, se você for observar aqui, ó, depois da conta sintética disponibilidades, ele não vai aparecer aqui, ó. Que às vezes é uma das muitas pedidos de suporte que a gente tem aqui, né? O cliente liga aqui e fala, eu pesquisei a apuração, eu estou vendo que está dando diferente aqui do meu balanço que está aqui na apuração do imposto de renda com o meu balanço, né, do meu balancete lá do Globos. E eu verifiquei que a diferença é porque não está aparecendo aqui, ó, a conta caixa aqui. Mas por quê? Justamente por causa da forma como ele foi cadastrado, entendeu? Então, por exemplo, aqui, que era para ser uma conta sintética, ele está como analítico, e que nisso acaba interferindo aqui no balancete. Então, caso vocês pesquisem a apuração, se vocês estão verificando lá, conferindo, né, o seu balanço, a sua DRE, e vocês verificarem que está faltando algum grupo aqui, um dos motivos é isso aqui, ó, é a forma do cadastro, é a forma como está cadastrado. Esse é um dos motivos, ok? Então, sempre que vocês verificarem que está faltando um grupo, verifica como está cadastrado principalmente o referencial sintético. Se ele está como analítico, ou pode ter aqui, ou se não estiver aparecendo a conta sintética e não está aparecendo a conta analítica, a conta analítica ela está cadastrada como sintética, então tudo isso aqui é bom sempre fazer uma checagem. Outras possíveis causas também, por exemplo, você vai lá pesquisar a sua apuração, e aí começa a dar esses erros aqui de quando vai popular o balanço referencial. Esse aqui também esse motivo desses erros aqui também é a forma como está cadastrado o plano referencial, ou seja, a estrutura, né, como ele está cadastrado, a estrutura dele dentro do Globos, entendeu? Um outro erro, né, que aparece por causa da forma como está cadastrado o plano referencial, que pode ser esses motivos aqui, por exemplo, ó, conta em duplicidade, conta faltando um grau, ou faltando um ponto aqui no meio, separando os graus. O exemplo anterior que eu dei, uma conta que é sintética e ela está como analítica. Então, essa forma, né, a estrutura aqui do plano referencial, dependendo de como ele tiver cadastrado, pode interferir no seu balanço, aqui como eu mencionei aqui, ou pode ocasionar aqui, pode dar essas mensagens de erro aqui na hora que você for pesquisar. Então é bom sempre se atentar a isso aqui. A Receita, no site do portal lá do SPED, lá na página do ECF lá, a Receita Federal ela disponibiliza um arquivo em Excel mesmo, que ele mostra toda a estrutura do plano referencial. Então, por exemplo, aqui eu peguei só das contas caixa aqui, mas aqui ele fala o que é cada conta, o tipo que é, o classificador dela, como que tem que ser o classificador dela.
tá vendo? O nível dela, né, que são a quantidade de graus que tem, se ela é assintética, se ela é analítica, a conta sintética aqui é muito importante, a conta sintética superior dela. Então ele está falando que dessa conta aqui, essa conta analítica caixa matriz, ele está falando que o sintético dela é caixa geral, que está correto. É exatamente a estrutura que ele quer. E aqui ele fala as orientações, né? Que tipo de valor tem que compor essas contas aqui. Isso está disponível lá nesse endereço aqui. Você pode fazer o download dessa tabela aqui, porque aqui ele não explica só do plano de contas, referencial. Ele não explica só, por exemplo, a estrutura do balanço e da DRE, mas ele explica também todas as tabelas do SPED-CF. Por exemplo, ele explica o que tem que compor, as orientações que ele passa, o que tem que compor, por exemplo, no M350, né, o que cada código lá do M350, do M300, do M660 tem que compor. Então lá ele explica tudinho, nesse arquivo aqui em Excel aqui, ele explica tudinho o que tem que ter cada coisa dentro da apuração do SPED-CF. Também tem a associação do centro de custo ao plano referencial, né? Então, você tem aqui, né, você vai selecionar aqui o classificador, né, que normalmente o centro de custos vai para as contas de resultado. Então, você vai selecionar aqui o classificador referencial, a mesma coisa, a gente vai selecionar o plano, vai selecionar a conta contábil, aí você vai selecionar a conta contábil, aí vai habilitar essa opção aqui, centro de custo. Essa opção aqui, centro de custo em massa, é para quando você vai associar várias contas contábeis ao centro de custo, né? Ou seja, você vai associar em massa, quando você tem muita conta contábil para associar com um centro de custo. Aí vai aqui, ele vai mostrar a conta contábil, que você vai associar ao centro de custo. Aqui do lado esquerdo vai aparecer o centro de custo, você vai selecionar o centro de custo, clicar em associar, eles vão ficar aqui do lado direito. Viu que é isso mesmo, que está tudo correto, pode vir e gravar. E também você pode fazer uma conferência do plano referencial, né? O que eu tenho de associado no meu plano de contas com o plano referencial? O que eu tenho associado? Então você tem essas opções aqui. Você pode, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu vou querer visualizar o que eu tenho associado no meu plano de contas número 2 com o plano 90. No momento que eu visualizar, ele vai mostrar. Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo, eu tenho essa conta referencial caixa matriz, que eu tenho todas essas contas contábeis associadas. Isso aqui é para você, né, fazer aquela checagem lá. Caso você encontre alguma diferença lá, né, ver que tem alguma diferença no balanço, a diferença no balanço, além daquelas outras opções que eu mostrei lá, né, da estrutura do plano diferencial, a diferença entre no balanço do Globos e o balanço da apuração do imposto de renda da contribuição social pode ser falta de alguma associação de conta referencial. Ou conta referencial que está associada a mais numa conta, ou conta contábil a mais que está associada a uma conta referencial, depende. Então, por isso que é sempre bom fazer essa conferência aqui. Aqui você pode fazer a conferência do que você tem associado a determinada conta, o que você tem associado de plano referencial com conta contábil. Aqui é outra opção aqui, sem plano referencial, tem essa opção. Não, deixa eu ver o que não tenho nada referenciado, quais são as minhas contas contábeis que eu não tenho nada associado ao plano referencial. Aí que ele vai mostrar. Logicamente que aqui, conta sintética, como eu mencionei antes, elas não precisam estar associadas ao plano referencial, então elas vão aparecer aqui mesmo, mas tem que se atentar somente às contas analíticas. Então, por exemplo, aqui eu já verifiquei, por exemplo, estou verificando lá meu balanço lá na apuração e verifiquei que tem uma diferença no meu banco. Aqui, pelo menos, eu já consigo ver que está com saldo menor. Eu já consegui ver que possivelmente é por causa dessa conta aqui que não está associada. E também eu consigo verificar através da própria conta contábil, né? Dentro da conta contábil, eu consigo verificar quais são as contas referenciais associadas a ela. Nessa última aba aqui, plano referencial, aqui vai mostrar qual o plano de contas, né? Que essa conta contábil está associada, e a conta referencial que ela está associada. Se você quiser fazer associação por aqui também, sem problema nenhum. Então, por exemplo, se você precisa associar, se essa conta aqui não é essa conta aqui, você pode vir aqui, desassociar e associar uma outra conta aqui. Você vai selecionar a conta e associar.
Fazer um adendo aqui, que todo esse processo aqui, antes de partir para apuração, não tem necessidade de se seguir todo esse caminho aqui. Por exemplo, o caminho que eu expliquei lá é para você fazer importação de tabela. Depois, aliás, o primeiro passo que eu dei é o parâmetro, depois a importação de tabela. Depois a associação do plano de contas referencial. Não tem problema, não precisa seguir exatamente essa ordem. O que você precisa fazer, a única coisa, a regra que precisa ter aqui, fazer aqui para você associar aqui as contas das tabelas do PLCF às contas contábeis do plano de contas, o que você precisa fazer é fazer primeiramente a importação de tabela. Primeiramente você precisa fazer essa importação de tabela aqui para você conseguir fazer a associação aqui do plano das tabelas do PLCF, né, a conta da tabela do PLCF com a sua conta contábil. Essa é a única regra que precisa fazer. Mas se você fazer a importação da tabela, fazendo essa associação aqui, depois se você quiser fazer o plano de contas, a associação do plano de contas referencial, depois se você quiser fazer os parâmetros, não tem problema nenhum. Você só tem que estar ciente que você só vai conseguir fazer a apuração depois que todos esses 3 passos estiverem dados, né? Depois que você conseguiu fazer esses três passos. Feito esses 3 processos que eu falei, que é a importação de tabela, associação de plano de contas referencial, associação de plano de contas contábil com as tabelas do PLCF, você já pode partir para a apuração, né? A primeira apuração que eu vou falar, que forma de apuração, vai ser do lucro real, né? Como já fala, né, o lucro real, né, se dá através, né, da apuração contábil mesmo do resultado, né? Onde você faz o confronto, né, de receita com despesa, se a sua receita for maior, você teve lucro, se a sua despesa for maior, você teve prejuízo, que foram efetivamente comprovados, né, e previsto na legislação fiscal. A apuração no lucro real do imposto de renda e da contribuição social, eles podem ser tanto trimestral ou anual. Na apuração anual, né, como já sabe, o contribuinte ele tem a opção de apurar anualmente o imposto devido, né? Ou seja, ele pode ter a opção de apurar no ano, mas ele tem que, entretanto, recolher mensalmente o imposto por estimativa. Então, mês a mês ele vai recolhendo o imposto, aí chega lá no fim do ano, ele vai recolher a diferença que tiver lá dentro dos meses que ele recolheu. A alíquota lá para o imposto de renda compreende a 15%, né? Mais aquele adicional lá, se excedeu os 20 mil do mês, os adicional de 10%. E a contribuição social, o percentual dela é 9% e não tem a tributação adicional. Então, essa aqui é a tela da sua apuração do imposto de renda e da contribuição social. O que acontece nessa tela aqui? Como vocês podem ver, então aqui ele vai trazer separado por registro. Então aqui eu tenho o balanço patrimonial, cujo esses valores aqui estão representados através, como eu mencionei antes, das contas referenciais com as contas contábeis do seu plano de contas. Aqui eu tenho o informativo dos custos da L210, aqui eu tenho a minha DRE no L300, a parte do Alura, a parte do Lax. Então aqui toda essa tela aqui é o que realmente vai mostrar, vai cruzar as minhas informações contábeis com as informações para a formação da base de cálculo e, logicamente, o cálculo do imposto de renda e contribuição social. Então, ele vai cruzar esses dados aqui contábeis com essas informações aqui para formar, né, o imposto de renda e contribuição social. Então, aqui, primeiramente, você vai colocar a empresa, filial e exercício que você está declarando, plano referencial, né, como esse aqui é lucro real e lucro presumido é somente plano 90. Tipo de lançamento, essas opções aqui já vai vir automático. Aí essas opções aqui, consolidar por empresa, ignorar a apuração. A opção ignorar a apuração sempre tem que estar marcada. Porque essa opção ignorar a apuração, eu preciso ignorar a apuração feita na minha DRE, no meu demonstrativo de resultado. Porque se essa opção aqui não tiver marcado, ele vai considerar que está apurado e não vai trazer os valores aqui na DRE. Então isso aqui sempre tem que estar marcado para ele desconsiderar a apuração na DRE. Já as opções consolidar por empresa e trazer apenas com custo de movimentação e gerar centro de custo fica a critério, né? Então vamos marcar as devidas opções aqui.
vai pesquisar. Normalmente, na hora que pesquisa, ele demora, dependendo da quantidade de informações que ele for processar aqui, o sistema pode demorar um pouco. Mas nessa primeira parte que ele vai pesquisar, porque ele vai pesquisar tudo o que está associado nas contas referenciais, né? As contas contábeis associadas às contas referenciais, ele vai buscar tudo, vai buscar as informações das tabelas, vai buscar tudo para jogar aqui nessa tela aqui. Feito isso, buscou as informações aqui tudo, não precisa nem conferir. Primeiro eu vou conferir meu balanço, vou conferir minha DRE, vou conferir minha apuração. Lógico, né? Se for um processo rápido, não tem problema, você já pode conferir e depois gravar. Mas quem tem um processo mais, né, que tem uma certa quantidade de informações, né, pode já vir aqui gravar, selecionar essa opção aqui gravar, porque na hora que você for gravar e for pesquisar novamente a apuração, ele já vai, como ele já vai ficar gravado essa apuração no banco de dados, então ele já vai fazer uma busca mais rápida. Não vai demorar tanto assim como na primeira vez quando você for pesquisar. Aí ele vai apresentar aqui, eu vou falar aqui do balanço patrimonial. Então aqui no L100 é o seu balanço patrimonial, como eu mencionei antes, né? Já havia mencionado antes. Esses valores que estão aqui no balanço patrimonial da sua apuração do imposto de renda e da contribuição social, ele tem que bater com o balancete que você processar dentro da contabilidade do Globos. Como eu mencionei, essas informações aqui, todos esses valores estão aqui por causa das contas contábeis associadas a esses planos referenciais aqui. Entendeu? Então, por isso que, se tiver tudo certo, sempre fazer uma conferência. Então, por exemplo, vamos ver se todo o meu ativo está batendo. Ele vai mostrar aqui, ó, vou processar por ser apuração anual. Então, aqui ele vai trazer, na apuração anual, ele vai trazer todos os meses aqui, de janeiro a dezembro, depois vai carregar até dezembro, né, para dar apuração no ano. E se fosse na apuração trimestral, ele vai trazer simplesmente o trimestre, né, toda a apuração por trimestre. Então, aqui ele vai trazer primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. A única diferença a forma de apuração, né, a periodicidade da apuração entre anual e trimestral é essa. Mas as informações aqui praticamente são as mesmas. A única forma que vai mudar a visualização aqui, que no anual é desse jeito, né, todos os meses e a coluna anual. E na apuração trimestral vai mostrar colunas por trimestre. Logicamente que para trazer as informações aqui na apuração anual, você tem que encerrar, você tem que apurar, né, a sua receita e sua despesa na contabilidade. Você tem que apurar lá na contabilidade no dia 31, no último dia do ano. E para trazer as informações aqui no período trimestral, você tem que apurar a sua contabilidade, fazer a sua apuração na contabilidade no final de cada trimestre, 31 do 3, 30 do 6, 30 do 9 e 31 do 12. Então você tem que fazer a apuração no trimestre dentro da contabilidade para ele trazer a informação correta aqui por trimestre também. Então aqui no anual ele vai mostrar assim, no trimestral ele vai mostrar cada coluna, né, primeiro e segundo trimestre. Aí eu vou fazer uma conferência. Então, por exemplo, vamos ver se todo o meu ativo está batendo. Aí eu vou processar aqui o balancete de verificação, né? Eu vou processar o ano todo, porque como é apuração anual, eu vou processar o ano todo. Vou verificar o saldo anterior e o saldo final e o saldo atual. Se estiver batendo, ok. Se eu quiser verificar algumas contas contábeis também, não tem problema, posso verificar também. Aqui, ó, o saldo da conta caixa, o saldo final dela está batendo exatamente com o que está aqui, esse valor aqui. O saldo inicial também. Então você vai fazendo essa verificação aqui. Do mesmo jeito que eu fiz para o ativo, eu vou fazer para o passivo, né, que ativo lá e o passivo tem que estar batendo. Está aqui também, o meu passivo está batendo. Na apuração trimestral, logicamente, que eu vou processar, né, eu vou conferir trimestre por trimestre. Então eu vou conferir o primeiro trimestre, está batendo o primeiro trimestre, eu vou conferir aqui o primeiro trimestre aqui, digamos que isso aqui esteja pronto para o primeiro trimestre. Então quando eu for processar o balancete, eu vou processar o balancete de janeiro até março, que é o primeiro trimestre. Aí eu vou fazer a conferência. Saldo anterior, saldo atual está batendo no primeiro trimestre? Tá, ok. Aí parte para o segundo trimestre. E assim vai fazendo a conferência. A mesma coisa a DRE. Fazer só uma
uma observação que eu esqueci de falar. Quando for fazer essa conferência entre o balanço, daqui, o balancete de verificação, né, que você tem aqui na contabilidade do Globos, com esse balancete com esse balanço patrimonial aqui do plano referencial, não marque a opção ignorar a apuração. Por quê? Porque eu preciso do meu balancete apurado para ele trazer as informações corretamente aqui. Porque o que acontece? Se eu marcar aquela opção lá, ignorar a apuração, eu simplesmente vou ignorar a apuração que eu fiz, né, no meu ano, no meu trimestre, eu vou ignorar a apuração. As minhas contas de receita e despesa não vão estar fechadas, e consequentemente eu não vou saber se eu tive lucro ou prejuízo para jogar no patrimônio líquido e fechar o meu passivo, né? Então, ou seja, se eu marcar essa opção ignorar a apuração, é bem provável que você vai encontrar a diferença entre ativo e passivo, mas realmente por quê? Porque não está fechado, né? Você não fez a apuração ainda do seu resultado. E aí se você pode se confundir, né? Achando que o que você tem aqui na apuração do imposto de renda e da contribuição social não está batendo com o seu balancete de verificação. Mas sempre processa o balancete e não marca a opção ignorar a apuração. Você precisa trazer o balancete com a apuração para você poder ver o seu resultado. A mesma coisa a DRE. Então, aqui eu tenho a DRE, eu vou ver meu resultado líquido do exercício. Aí ele vai mostrar aqui também o resultado batendo com o que eu tenho aqui na minha apuração do imposto de renda e da contribuição social. Mesma coisa, na DRE, aqui é anual, janeiro, fevereiro, normal. E na apuração trimestral vai trazer uma coluna do primeiro trimestre, uma coluna do segundo trimestre, uma coluna do terceiro e outra coluna do quarto trimestre. É a mesma coisa, fazer a conferência aqui, trimestre por trimestre. Aqui na tela, para você quiser fazer além aquelas opções lá que eu dei, né, de você fazer a conferência lá do plano referencial com o plano de contas contábil, aqui também, dentro da tela aqui também, eu consigo verificar essas associações. Então, por exemplo, eu clicando com o botão direito do mouse, eu tenho essa opção aqui de trazer relatório dinâmico completo, que ele vai vir desse jeito aqui. Então, ou seja, nessa opção relatório dinâmico completo, ele vai me mostrar meu classificador referencial, ele vai mostrar meu classificador referencial e quais são as contas contábeis que estão associadas a essa conta referencial e seus devidos valores. Aí ele vai mostrar tudo aqui, ó. Isso aqui para quem estiver fazendo essa conferência lá que eu falei lá, do plano referencial na apuração, né, do SPED-CF com o balancete do Globos, para quem estiver fazendo essa conferência aqui, você já consegue fazer, você consegue ver o que já está as contas contábeis associadas ao plano referencial e os seus devidos valores. Aí você fica até mais fácil para você achar essas diferenças. Tem essa opção aqui de relatório dinâmico, conta selecionada. Essa aqui, por exemplo, essa opção aqui é só para quando eu quiser, por exemplo, não, eu estou vendo que a minha conta caixa aqui está com diferença. Então eu venho aqui, marco essa opção relatório dinâmico de conta selecionada, que ele vai vir desse jeito aqui, ele só vai trazer informações daquela conta que eu quero ver as associações. Tem outras opções aqui também, de você localizar, que você consegue localizar para o valor. Você consegue exportar isso aqui também para o Excel, se você quiser, tranquilamente. Em CSV, grid dinâmico, ele vai mostrar tudo isso aqui, todas essas opções aqui, nesse formato aqui. Ao invés de você verificar aqui, você pode visualizar nesse formato aqui, que aqui você também consegue fazer, aqui tem uma opção, aqui nas opções você tem a opção de importar para o Excel. E maximizar grid. Esse maximizar grid, você consegue expandir essa tela aqui, ó, por exemplo. Todo esse pedaço aqui, ele vai cobrir tudo isso aqui, ó. Ele vai o meu balanço patrimonial, ele vai ocupar essa tela toda. Ele vai ocupar essa tela toda para facilitar a conferência e tudo mais. Aqui é a tabela 210. Então, na tabela 210 é onde eu vou mostrar toda a minha composição dos custos. Da onde que vai vir esses valores aqui? Esses valores virão exatamente como eu mostrei antes, da associação das minhas contas contábeis com essa tabela do SPED-CF, que é exatamente a L210. Como eu mencionei antes, tudo que está em negrito já tem conta contábil associado. E uma coisa muito importante,
o valor que eu tenho aqui do meu custo aqui, do custo, na minha demonstração de resultado no L300 tem que estar batendo exatamente com o saldo final dos meus custos aqui na L210. Esses dois valores aqui tem que estar batendo exatamente, tem que estar igualzinho o valor. Se não estiver batendo, o validador ele vai dar erro na hora de for validar o arquivo. Ele dá esses erros aqui, ó. Antes, lá atrás, acho que não sei se isso começou ano retrasado ou ano passado. Antes eu lembro que quando tinha essa diferença na L210 com a L300, que é a DRE, ele dava apenas advertência. Ele não dava erro, ele dava advertência. Mas de um tempo para cá, dos anos para cá, a Receita Federal passou a validar mesmo essa informação, entendeu? Ela quer que o que você tem aqui de custo informado na sua DRE, ele quer que bata exatamente, que está exatamente igual ao custo informado aqui na L210, na sua composição de custo. Ok? Tem aqui a parte A do Lalur e a parte A do Lattes, que é M300 e M350. Como eu mencionei antes, todos esses valores aqui virão através da associação das contas contábeis, né? Ele virá aqui, vai vir todos esses valores aqui, esse saldo aqui são os saldos, né, daquelas contas contábeis associadas. Naquele exemplo, no primeiro exemplo lá que eu mostrei da associação, eu associei a conta 8, né, despesa não acessórias, e aqui trouxe os valores para mim. Aqui eu tenho as opções também. Eu posso editar, se eu quiser eu posso editar os valores. Tudo que eu tenho aqui, se quiser, eu posso também replicar para o Lattes. Eu posso replicar a coluna inteira para o Lattes. Eu posso replicar só essa linha aqui. Ó, tudo que está aqui na linha 8, na parte do Lalur, eu quero que replique para o Lattes. Aí eu clico nessa opção aqui, replicar linha para o Lattes. Tudo que está nessa coluna aqui de janeiro, eu quero que replica para o Lattes. Então eu clico aqui, replicar coluna para o Lattes. Se eu quiser replicar tudo, eu replico tudo para o Lattes. E também os valores que está aqui na tabela M300, né, que é a parte do valor, o valor que está representado por conta contábil, eu consigo ver os itens do lançamento, eu vou ver quais são os lançamentos que compõem esses valores aqui. Que é isso aqui, ó. Então ele vai trazer as contas contábeis, né, que está associado lá à conta, que está associada à conta da tabela do M300. E aí ele vai trazer aqui para mim os lançamentos contábeis que está compondo esses valores aqui. É uma forma de checagem também para ver se está correto. E aqui o indicador o tipo de relacionamento, né? O indicador de lançamento. Então, por exemplo, como eu associei contas contábeis aqui nesse código número 8 do M300, então o tipo de relacionamento dele vai ficar com o número 2, conta contábil. Que também dependendo da situação, pode ser o número 1, pode ser o número 3 ou pode ser sem relacionamento. Pode ver a maioria que não tem nada, está tudo sem relacionamento. Tem que prestar atenção numa coisa, porque, por exemplo, isso aqui, somente no atendimento do ano passado que eu peguei muito. O usuário vem aqui, por exemplo, nessa tabela aqui, 8.13. Ele vem aqui e marca a opção lá. Ele marca essa opção aqui, por exemplo, editar valor. Ele vem aqui, não vou representar por conta contábil, eu vou editar o valor. Eu vou informar o valor manualmente aqui. Eu vou informar os valores manualmente aqui. Ok, ele pode vir aqui, ele tem essa habilidade de informar manualmente aqui. Só que tem que tomar cuidado que tem muitas contas da parte A do Lalur e da parte A do Lattes que os valores dele têm que ser representados por contas contábeis. Não tem como. Por exemplo, se essa conta aqui, 8.13, for obrigatória, ela tem um valor representado por conta contábil. Se você vier aqui e editar esses valores, colocar na mão esses valores, na hora que for validar lá no SPED SF lá, ele vai dar erro. Ele não vai deixar você passar, não vai deixar você passar no validador. Ele vai falar uma mensagem, não sei como é exatamente a mensagem, mas a maneira assim valor do código número 8 da parte do valor não tem relacionamento com conta contábil. Ele vai dar esse erro. Aí muito cliente fala, não, mas eu não tenho conta contábil para representar esses valores nesse código aqui da parte A do valor. Mas tem que ter, porque isso é uma exigência da Receita Federal. Então tem contas aqui que não tem como. Se você for informar, por exemplo, uma conta aqui de adição ou exclusão, tem contas aqui que não tem como, tem que ter relacionamento com conta contábil. Se não tiver, o validador não deixa passar o arquivo, ele não vai deixar passar. Então, mesmo quando
O cliente fala, mas como que eu vou fazer isso, sendo que eu não tenho conta contábil para representar esse valor? Tem, mas tem que ter. Não tem como. Tem que ter, porque senão você não vai conseguir validar o arquivo. Eu não sei quais são exatamente essas contas de adição e exclusão que tem que ter, que ele fala que é obrigatório ter relacionamento com conta contábil. Então, a gente não sei quais são, mas é uma maioria aqui, a maioria aqui pode ter certeza que tem que ter relacionamento com conta contábil. Tanto na parte do LALUR quanto na parte do LACS. E vamos agora para as movimentações da parte B, né? Só voltando aqui, né? Aqui é só na parte do LALUR. Bom, aqui é a parte do LALUR. Aqui você vai ter aqui todo o processo de adição e exclusão, né? Que aí você vai ter lá o seu... Você vai formar sua base de cálculo lá para o imposto de renda da contribuição social. Tem a parte também, a parte B da apuração aqui do imposto de renda da contribuição social. Tem a parte B, que são esses registros aqui. Segundo o manual lá, né, se você for lá no manual prático do SPED-CF, ele fala, né, que quando ocorrer algum prejuízo fiscal no período, no M300, né, que vai ser o registro M300, ele fala o quê? Você tem que criar uma conta de prejuízos fiscais ou de base negativa de períodos anteriores, que vai ser criado nesse registro aqui em 010, e aí você vai registrar esse saldo do prejuízo fiscal do período, né, que vai ser no registro M410, e vai colocar cada um no seu devido indicador de lançamento, aqui PF para prejuízo fiscal e base IBC para base negativa. Como que você vai fazer isso aqui? Ó? Então, por exemplo, é aqui que você vai movimentar os seus prejuízos ou as suas compensações. Primeiro passo, você vai fazer o seguinte, você vai cadastrar, que nem está falando aqui, ó. Criar uma conta de prejuízos fiscais e períodos anteriores de prejuízos fiscais, né? Esqueci de colocar a base negativa. Então, de prejuízos fiscais e base negativa de períodos anteriores no registro M010. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai criar as contas na parte B do LALUR. Então, primeiro você vai colocar aqui empresa, filial, aí você vai colocar o imposto que você está criando, né? Que no caso aqui eu vou criar uma conta da parte B para o imposto de renda. Você vai informar o código dela. Você vai informar o código dela. Aqui você pode criar um código da melhor forma que você identifique essa conta aqui da parte B. Aqui eu coloquei, por exemplo, o número 1. Eu vou colocar uma descrição para identificar o que é. Então, por exemplo, eu vou falar o prejuízo fiscal do exercício de 2017. Essa data de criação aqui não é mais a data lá, por exemplo, quando era apuração anual, eu colocava a data lá, 31/2/2018. Não é mais isso. Ou a data final de cada trimestre. Não é mais isso. O que acontece? Essa data de criação é a data agora dessa conta padrão que a Receita Federal passou a exigir. Essa conta padrão só vai aparecer aqui se você fez a importação da tabela, como eu mencionei lá no começo, lá, aquelas importações lá das tabelas de SPED-CF que não tem lá que não tem o exercício lá. Ok? Se você fez a importação, ele vai aparecer aqui a opção para você colocar uma conta padrão aqui. Então, sempre colocar a data 1 de 2018, que é a data dessa conta padrão. Saldo inicial, sempre colocar 0. Por que tem esse campo aqui, saldo inicial? Esse campo saldo inicial existiu somente para quando foi implementado o SPED-CF, que foi lá em 2014. Por quê? Para os usuários que tinham prejuízos anteriores a 2014, se ele teve prejuízo em 2014, ou seja, se ele teve prejuízo em 2014, então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que criar uma conta aqui da parte B do LALUR, né? Da parte B do LALUR, e teria que fazer o quê? Ele teria que criar, se ele tinha prejuízo fiscal anterior a 2014, para ele ter esse saldo dentro da conta da parte B, o que ele teria que fazer? Ele vai ter que criar uma conta aqui e coloca aqui, por exemplo, prejuízo fiscal exercícios anteriores, anterior a 2014, sei lá, até 2013. Aí ele ia colocar esse saldo aqui, né? Porque ele precisava ter esse saldo desses prejuízos anteriores a 2014. Então, por isso que foi criado esse saldo inicial. Esse saldo inicial existiu só para a primeira versão do SPED-CF. Como agora já é possível, você já é possível fazer a apuração do SPED
esse F, ou seja, fazer a apuração de imposto de renda social dentro do Globos, então, ou seja, como você vai movimentar esses prejuízos fiscais agora dentro do Globos, não tem mais necessidade de você informar saldo inicial aqui, ok? A natureza, né, como vai um prejuízo, a natureza, um prejuízo ou base negativa, né, a natureza simples vai ser devedores, se quiser você pode colocar o CNPJ, e aí se você quiser vai gravar a conta da parte B. E aí você vai fazer a mesma coisa para a contribuição social. Base negativa também, saldo inicial zero também, você vai movimentar aqui no Globos, então não precisa colocar saldo. Aí você vai entrar nessa tela aqui. Então você vai ter aqui a movimentação da parte B. Aqui, quando você cadastrar as contas lá da parte B, eles já vão aparecer aqui para você, certo? Eles vão aparecer aqui. Sem movimento, F8 para incluir. Para você conseguir incluir esse movimento aqui, primeiro você precisa ter a apuração gravada. Sem apuração gravada, você não consegue fazer essa inclusão. Mas nesse caso aqui, como a apuração já está gravada, então o que você vai fazer? Você vai apertar o F8 para incluir. Aí, isso aqui sim, você vai colocar a data de 31/2/2017, né, que foi a data do prejuízo da apuração anual. Aqui você vai colocar a data de 31/2/2017. Você vai selecionar a conta da parte B do valor aqui. Você vai selecionar a conta para informar qual o prejuízo, né, que você criou lá, né, para informar o prejuízo, né, do exercício que você está declarando. Aqui informar já vem automático aqui o tipo de tributo. Não vai ter relacionamento com a parte A. Você vai colocar aqui o valor do seu prejuízo aqui e vai colocar esse indicador de lançamento aqui, que para imposto de renda é um prejuízo fiscal. Você vai colocar aqui prejuízo fiscal do exercício e se você quiser pode colocar um histórico aqui, né, para que você identifique o prejuízo fiscal em 2017. Aí clica aqui para você cadastrar a movimentação. É por isso, como eu falei antes, não precisa mais ir colocar esse saldo aqui, porque agora, depois que você criar a conta da parte B aqui, você vai informar o valor aqui. É por isso que não precisa, toda conta agora que for criar, da parte B que for criar, não precisa mais colocar esse saldo. Como mencionei, esse saldo serviu só para informar os saldos dos prejuízos anteriores a 2014, para ele carregar dentro do Globos. Apenas isso. E fazer a mesma coisa, a mesma movimentação, né, da base negativa na CSLL. Né? A única diferença é que aqui vai ter, o indicador de lançamento vai ser diferente, logicamente, vai ser base negativa. E aqui colocar o histórico e confirmar aqui a movimentação. Essa parte que eu expliquei aqui é quando você teve prejuízo, né? Quando você teve prejuízo, você não declara, não precisa fazer a declaração só, você não recolhe, né, imposto de renda, mas você precisa fazer a declaração. E aqui, quando você tem prejuízo, você tem que criar, como falou lá no manual, você tem que criar uma conta da parte B e movimentar ela. Agora, quando você tem lucro, é diferente. Quando você tem lucro, você tem 30% você tem direito de se compensar de 30% do lucro, né? Sobre os prejuízos mais antigos. Então, por exemplo, esse aqui foi um prejuízo que eu tive lá em 2016. Né? Eu fui lá em 2016, cadastrei a conta e movimentei lá na apuração de 2016. Aí, o que ele vai fazer? Aí aqui eu vou colocar a data da compensação. Por ser anual, eu vou colocar aqui que tem um 12. E aqui, como eu tive um prejuízo em 2016 e eu movimentei esse prejuízo lá em 2016, ele já vai trazer automaticamente aqui o saldo inicial, que foi o saldo devedor. Aí, essa compensação tem que ter relacionamento com a parte A, tanto do LALUR quanto a do LACS. Então, por exemplo, eu vou marcar a opção aqui, relacionado com a parte A, eu vou colocar que sim e vou colocar a conta 173, que normalmente é onde se informa as suas compensações. E aqui eu vou informar aqui os 30%, né, do meu lucro, os 30% da minha compensação, né, os 30% que eu tenho sobre o meu lucro. Como eu tenho uma compensação, então eu tenho meu indicador de lançamento vai ser um valor credor, né, que aqui ele vai bater aqui desses 4 mil aqui. Como, né, segundo a legislação, né, do imposto de renda, você tem que se compensar sempre dos prejuízos fiscais mais antigos, entendeu? É sempre dos prejuízos mais antigos, não é no prejuízo do ano passado ou do ano retrasado, não é dos mais antigos. Se você tem um prejuízo ainda lá em 2010, você tem que fazer essas compensações nesse prejuízo lá de 2010. Aí você vai clicar aqui, a opção aqui de você confirmar a movimentação. A mesma coisa vai fazer para abaixo da compensação da base negativa. Vai informar aqui, né, o
valor aqui, ele vai trazer, aqui não trouxe aqui, mas aqui também, como eu movimentei essa base negativa lá em 2016, ele vai trazer um saldo aqui, aí aqui eu vou colocar a movimentação aqui. No caso da apuração trimestral, quando a apuração for trimestral, se você teve lucro nos 4 trimestres, por exemplo, né? Por exemplo, você teve lucro nos 4 trimestres, então você vai informar, você vai fazer uma movimentação de compensação para cada trimestre. Então, por exemplo, se eu tive lucro no primeiro, no segundo, e no terceiro e no quarto trimestre do exercício que estou declarando, eu vou fazer aqui, movimentar uma linha de compensação para cada trimestre. Então, nesse exemplo aqui, eu fiz no 31 de 3 de 2017, 33 de 2017. Se tivesse, por exemplo, um lucro no terceiro trimestre, eu ia fazer mais uma movimentação de 30% do lucro em 30 do 9. Se fosse no último trimestre, ia fazer no 31 do 12 e por aí vai. Lógico, você vai fazer isso só nos trimestres que você teve lucro. Nos trimestres que você teve prejuízo, você não precisa movimentar, somente nos trimestres que teve lucro. Se eu tive lucro só no primeiro trimestre, beleza, só vou informar minha compensação aqui no primeiro trimestre. Se eu tive só no terceiro trimestre, então eu vou fazer só uma linha aqui de compensação só do terceiro trimestre, na data do dia 30 do 9, é apenas isso. Então você vai informar por trimestre, vai informar a compensação somente naquele trimestre que teve lucro. Aí mesma coisa, por exemplo, aqui se eu tivesse um lucro no terceiro trimestre, ia clicar com o botão direito do mouse no grid de pesquisa aqui e ia marcar essa opção aqui, incluir movimentação, para fazer mais uma movimentação aqui da minha compensação aqui, e sempre relacionando com a parte A, sempre relacionando. Aí aqui ele vai mostrar. Então, por exemplo, aquela minha compensação que eu informei aqui na parte B aqui, como eu falei que eu estou fazendo um relacionamento com a parte A, ele vai jogar automaticamente aqui, ó, na parte A do valor aqui, exatamente na conta que eu indiquei lá, na conta 173. Aí, se você for ver aqui na coluna indicador, né, ele vai falar que tipo de relacionamento esse valor aqui tem. Esse relacionamento aqui dessa conta aqui da parte A do valor aqui, desse código da parte A do valor, ele tem relacionamento com uma conta da parte B, que foi a movimentação que a gente fez. Aí, no registro N60 é onde vai mostrar todo o cálculo do meu imposto de renda por estimativa, né? Que ele vai trazer todos os meses aqui. Então, a base de cálculo, aí ele vai colocar aqui os 15%, vai ter o adicional. Aí, se você tiver alguma dedução aqui no final, ele vai, qualquer dedução que você tiver aqui, ele vai vir aqui, vai deduzir e vai colocar o imposto devido no mês aqui, ok? Então, aqui está todo a parte da apuração do imposto de renda. Aqui, por ser anual, ele está trazendo por mês, mas se fosse a mesma coisa, se fosse no trimestre, ia trazer a apuração por cada trimestre, nos 4 trimestres aqui. Aí aqui o N630 é onde ele vai estar trazendo o cálculo da minha apuração do imposto de renda. Ele vai trazer aqui a base de cálculo, né, que eu formei aqui, né, aqui na apuração anual, né, aqui que eu mostrei, tô mostrando só os meses, mas tem mais uma aba aqui anual, que é onde realmente vai mostrar o imposto devido no ano, e aqui ele vai jogar para cá, né, vai fazer a gestão de todos os meses e vai jogar para cá. E vai vir aqui para o anual. Aí a mesma coisa, vai aplicar a alíquota de 15%, vai aplicar o adicional e aí ele vai, dependendo se eu tiver alguma dedução, ele vai dar o saldo no meu imposto de renda a pagar que eu paguei no ano. Ok? A mesma coisa serve para base negativa. Mesma a composição das informações, lógico, né? Cada um aqui vai ter as suas particularidades, mas a ideia é a mesma. Você tem a base de cálculo, a CCL apurada, né, que já está aplicado os 9% de acordo lá nos parâmetros. Se você tiver alguma dedução aqui para fazer, ele já vai abater e vai jogar a CCL devida no mês. Que a mesma coisa vai servir para o N670, que vai ser para o cálculo do imposto da contribuição social no ano. Ok? Agora, falando um pouquinho do imposto de renda do lucro presumido já é um pouquinho mais simples, né?
A forma que é tributado, né, no lucro presumido é através onde é assumido uma porcentagem sobre a sua receita bruta. Então, por exemplo, você tem uma receita lá bruta, você vai aplicar o percentual, né, de acordo, né, com a atividade da empresa, e aí você vai fazer o cálculo lá, né? Não tem, ela é um pouco mais simples, não é tão mais complexo assim com o imposto de renda, não é tão mais complexo quanto o lucro real, né? Então, aqui a base de cálculo aqui da CCL corresponde a 12%, né, das atividades comerciais, industriais, hospitalares e de transporte, e 32% para a porcentagem geral. Aí, a base de cálculo pro imposto de renda, o percentual de base de cálculo para a contribuição social é de 12%. Ele tem só essa alíquota. Agora, já o imposto de renda, ele tem aqui uma tabela aqui de acordo com a atividade para aplicar o percentual sobre a receita, né? Então, enquanto a CCLL tem só esses 12%, né, para essas atividades comerciais, 32% para essas aqui, e que depois será retido a alíquota de 9%, o imposto de renda ele possui aqui mais alíquotas, mais percentuais, né, para aplicar sobre a receita. Que depois, né, aplicado esse percentual, né, vai ter as deduções, tudo, aí vai aplicar a alíquota de 15% para fazer a retenção. Aí aqui, a apuração por lucro presumido é somente no primeiro por trimestre, né? Então, ele vai trazer aqui a aba do primeiro trimestre, do segundo trimestre, ele vai trazer aqui as informações do meu balanço patrimonial, aqui já muda o registro, né? Enquanto o balanço patrimonial no lucro real era, se eu não me engano, acho que era L100. Era L100. Enquanto o balanço patrimonial no lucro real, ele está com a denominação de L100, aqui no lucro presumido, ele vai ser P100. A mesma coisa. Da DRE, que ela era L300, ele vai ficar P150. E muda também, né, a forma para indicar, né, que a forma de tributação da empresa, né? Possivelmente esse P aqui, possivelmente deve ser P de presumido, entendeu? Então aqui ele vai mostrar a mesma coisa, ele vai mostrar o balanço, mesma coisa que eu mostrei lá no lucro real, fazer as conferências lá do meu balanço, da minha apuração de SPED-SF com a minha apuração aqui com o meu balancete aqui que eu tenho aqui dentro do Globos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, como é trimestre, estou conferindo o primeiro trimestre, então eu vou processar o meu balancete aqui de janeiro até março, né, que esse período aqui compreende o primeiro trimestre. Aí eu vou fazer as devidas conferências. Mesma coisa para o passivo. E também para a DRE. Mesma coisa, do mesmo jeito que tem lá na apuração anual, eu vou ter aqui as opções aqui para você rever, né, para fazer as devidas conferências. Tem a parte de o registro, a parte de apuração já, né, do imposto de renda e da contribuição social, que aqui para o imposto de renda aqui seria o P200. Então aqui eu tenho aqui a disposição da receita, aqui eu tenho o resultado, e aqui eu tenho aqui, né, algumas adições, algumas exclusões aqui para fazer aqui, né. Esse valor aqui eu já tenho um percentual, né, de cada receita bruta, né, de acordo com a atividade. Aqui eu posso editar o valor, aqui eu posso informar manualmente a edição do valor, ou, como eu me falei antes, eu posso representar todos esses valores dessa receita aqui, por exemplo, de 16%, que é o exemplo que eu estou dando aqui. Eu posso representar aqui minha receita aqui através da associação de contas contábeis. Então, se eu já sei quais são as contas contábeis que representam as minhas receitas brutas, eu posso ir lá na tabela lá do SPED-SF, associar as contas contábeis de receita para ele trazer automaticamente aqui. Ou se não, eu posso vir aqui clicando com o botão direito do mouse e editar valor. Aí eu vou informar o valor da minha receita, aqui ó, digitação manual. Ele vai trazer aqui o percentual, ele vai aqui para a contribuição social, né?
Aliás, perdão, aqui é a apuração da base de cálculo do P200. Ah, tá. Aí ele aqui é a continuação. Então aqui ele vai trazer a receita, né, que eu informei aqui. Aqui ele já vai aplicar, né, o percentual. Aqui vai ser o valor do percentual aqui. Então, por exemplo, 16% desses 3 milhões aqui deu esse valor aqui. Isso por cada trimestre. E aqui ele vai trazer, ele vai formar, dependendo do que eu tiver aqui, do que eu for informar aqui de adição e subtração aqui, eu vou ter a minha base de cálculo para o lucro presumido, sobre o lucro presumido do meu imposto de renda. Que vai ser aqui, ó, no P300. Então aqui ele já vai trazer minha base de cálculo. Esses valores, todas essas informações aqui que estão em vermelho aqui, eles não são editáveis, tá? São informações que eles têm uma fórmula, né, para trazer os valores e formar as devidas composições, né? Então, por exemplo, aqui essa base de cálculo sobre o lucro presumido aqui, esse 309, ele já trouxe através do cálculo sobre o lucro do lucro presumido. Aí daqui, essa alíquota de 15% aqui, ele já fez os 15% sobre os 309. E que nisso já teve o adicional, né? Aquele excedente lá de 20% lá do respectivo mês de apuração, né? E aqui, depois que se tiver alguma dedução aqui tudo, ele vai me dar um imposto de renda a pagar, né? Então aqui ele já formou aqui, já tem uma fórmula aqui para formar minha base de cálculo, ok? Do mesmo jeito aqui também, já tem uma fórmula aqui para trazer, ele já tem uma fórmula aqui para trazer o cálculo de 16% sobre a receita bruta, então já tem uma fórmula aqui, eu informando aqui, minha receita ele já vai fazer o cálculo aqui. A mesma coisa que dependendo se eu tiver alguma adição ou subtração aqui, ele já vai formar minha base de cálculo aqui automaticamente aqui. E aqui também ele já vai fazer a formação da minha base de cálculo. Que aqui ele vai trazer aqui Deixa eu voltar aqui, que aqui ele já vai trazer todo o adicional de 15%, né? O valor, aliás, o valor do imposto sobre os 15% e mais o adicional. Então tudo isso aqui já tem fórmula, isso aqui não é editável, o sistema já tem fórmula para fazer o cálculo automaticamente, do mesmo jeito aqui, ó, imposto de renda a pagar. Então, se você tiver uma dedução, ele vai fazer o cálculo e vai dar aqui o seu imposto de renda a pagar. A mesma coisa para contribuição social, né? Social, mesma coisa, tudo. Ele fez a aplicação aqui de 12% sobre a receita, vai formar minha base de cálculo, e que aqui ele já trouxe aqui a base de cálculo, se seria apurada de 9%, se tiver alguma dedução, ele vai já formar aqui na linha número 3 aqui, minha contribuição social a pagar. E aqui, né, a informação do imposto de renda e da contribuição social, aqueles que são retidos na fonte sobre sua saída, né? Então tudo aquilo que você teve retido na fonte, segundo, né, lá o manual do SPED, fala que você tem que prestar nessas informações aqui para poder declarar lá no SPED SF lá. Então você vai informar aqui o CNPJ, o tipo de imposto, o valor bruto e o valor do que foi retido lá na fonte, o valor bruto, o valor da nota e o valor, né, que foi retido, o valor bruto, né, acho que é do total, né, que você teve desse cliente e o total de imposto que você reteve desse cliente sobre suas notas de saída. E aqui a apuração do imposto de renda da contribuição social de imunes e isentas, né? Então, mesmo, né, mesmo que tem empresas, né, ou seja, pessoas jurídicas que estão, né, que não estão obrigadas a fazer o pagamento, né, do imposto de renda e da contribuição social, mesmo que elas não estejam na condição de não pagar, né, esses impostos, mas mesmo assim elas têm que declarar o SPED-SF, justamente para mostrar que realmente ele tem essa particularidade do não pagamento do imposto de renda e da contribuição social. Então, por isso que eles têm que fazer a declaração, mesmo sendo imunes e isentas do imposto de renda e contribuição social. Que aqui fala, né, que normalmente são, para se considerar imunes, são instituições, né, de educação, assistência social, que prestam serviço para a população em geral, em caráter, né, assim, que não tem fim lucrativo, né? Que é em caráter complementar à atividade do Estado, né?
A mesma coisa como são entidades, né, que são sem fins lucrativos, né, que visa o desenvolvimento social. Aí essas empresas aqui, vai começar aqui quando for imunes isentas, a forma de tributação, você vai informar aqui se ele é isento, se ele é imune. Você vai informar o tipo de entidade, né, se ele é uma assistência social, se ele é sindicato, se ele é um laboratório, ou seja, né, tudo que toda entidade que é para o desenvolvimento da social, e atividade tributada, né, tanto no imposto de renda, a periodicidade, né, da tributação do imposto de renda e da contribuição social, que pode ser anual, pode ser trimestral, que é o desobrigado. Nas tabelas do SPDCF tem as próprias tabelas delas, né, para imunes isentas, que é para você apurar, né, o imposto de renda e declarar. Eles têm umas tabelas próprias, assim como, né, o lucro presumido e o lucro real. E aqui o plano referencial. A diferença para empresas imunes isentas é que para o lucro real e para o lucro presumido se utiliza o plano 90, mas para imunes isentas é o plano 91, não pode ser o plano 90, tá? É sempre plano 91, que é um plano específico, é um plano próprio para empresas que são imunes isentas. E aí a mesma coisa que eu expliquei antes da apuração do lucro real e do lucro trimestral. Ele vai trazer aqui o balanço patrimonial, a demonstração do resultado e o cálculo do imposto. Aqui é bem mais simples, né? Para ser imunes isentos, você vai trazer só o valor do seu balanço, né? Porque, como fala aqui, né? Que você não pode apresentar um superávit, né, nas suas contas. Então, por isso que o plano de contas deles aqui é um pouquinho... que eu não mostrei aqui, mostrei só a parte do cálculo. Mas o balanço patrimonial e principalmente a DRE deles tem algumas denominações diferentes, então por isso que eles têm um plano referencial específico. E aqui tem no balanço DRE a mesma coisa da apuração do lucro real e do lucro presumido. Ele vai trazer aqui as informações do cálculo do RPJ e do cálculo da CCL, só que lógico, de um jeito muito mais simples, né? Enquanto no presumido do lucro real você tem lá a formação da base de cálculo para depois, você tem a formação da base de cálculo para depois você chegar no cálculo do imposto, aqui não. Balanço DRE, cálculo, vai falar aqui o imposto sobre o lucro, se você teve alguma dedução, mesma coisa para a CSLL, informação das retenções na fonte, pronto. Aí você já pode gravar aqui e declarar na situação de imunes isentas, né? Aí tem também a parte da apuração do imposto de renda e da contribuição social para situações especiais, né? Então aqui, em situações especiais como extinção, fusão, incorporação, cisão total, cisão parcial, será necessário efetuar a apuração do IRPJ da CSLL até a data do evento. Dependendo do evento, outra apuração com a data inicial igual à data imediatamente posterior ao evento até o final do exercício. Então, nesses casos, quando você for fazer a apuração, quando você for gravar, provavelmente aqui na parte dos parâmetros dele aqui, então, por exemplo, esse aqui foi, digamos que teve uma cisão parcial ocorrida no dia 15/6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro gravar um parâmetro aqui nessa empresa, nessa filial, com a data do dia 1º dia do ano até o período final vai ser a data da cisão. Vou colocar o exercício e aqui eu vou colocar como sequência 1, ok? E aí depois eu vou fazer a outra parte. Eu vou fazer do período inicial, que vai ser o período inicial da cisão, né, que foi do dia 16 de 2015 até a data do final do ano. Aí eu vou colocar como sequência 2. E tudo isso dentro do mesmo parâmetro, mesma empresa. O que vai diferenciar são aqui, ó, o período e a sequência. Período e a sequência. E aqui, na hora que você for fazer a apuração, na hora que você for apurar o imposto de renda, ele vai trazer aqui o cálculo até na sequência 1, né, como foi do dia 1º até o dia 15/6, então ele vai trazer o cálculo do imposto de renda e da contribuição social até a data do dia 15/6, ou seja, vai trazer proporcional o cálculo no período. E a mesma coisa na sequência 2, também vai ter uma outra tela, a mesma empresa vai ter uma outra tela de apuração, só que com um outro código de sequência, que aí vai ser do dia 16/6 até o dia 31/12/2015, né? Até a data do final do ano, que aí começa a parte do primeiro cálculo. Então ele vai calcular a partir daqui até dezembro, né? Pode ver que aqui não mostra já
tem anual, né? Que é pelo fato da forma de tributação ser anual. Mas tá vendo? Não tem janeiro, não tem fevereiro, não tem março, não tem nada. Ele já começa de julho, por quê? Porque por causa da data aqui que se inicia no dia 16/6 e vai até o final do ano, na sequência 2. A outra parte, como eu mencionei, está aqui na sequência 1 aqui, que é assim, vai de janeiro até julho. Pode ver que não tem dezembro, não tem nada aqui. A mesma coisa nas operações semestrais. Ele vai calcular proporcional também. Nesse caso aqui, estou dando um exemplo do dia 1º de janeiro até uma cisão que ocorreu no dia 1º de janeiro até setembro. Então, ele vai calcular só até o terceiro trimestre, na sequência 1. E na sequência 2, ele vai pegar do terceiro trimestre até o quarto trimestre, que foi do dia 11/9 até o dia 31/12. Então, feito, né, calculado, gravado a sua apuração lá, tudo, você viu que está tudo correto, né? A apuração de imposto de renda, viu que foi aquilo que você recolheu de imposto de renda e contribuição social, né, no exercício anterior. Tá tudo certo, você fez alguma conferência, você já pode fazer o quê? A geração do arquivo. Que aí você vai colocar aqui, né? Empresa, filial, exercício que você está declarando. A opção aqui, gerar centro de custo, é opcional. A forma de tributação é que toda essa parte aqui já vai vir preenchida praticamente, né? Que provavelmente ele vai pegar lá do parâmetro. Aí você vai informar aqui a situação especial, né? Se teve alguma situação especial. O indicador do período do exercício, se é regular, né, no primeiro dia do ano, normal, ou se tem alguma outra particularidade. Você vai informar o período, você vai informar se é uma RCF retificadora original, né. Aí na aba do representantes legais você tem que informar, né, tem que colocar os dados do contador e os dados de algum representante legal da empresa, né, você vai informar aqui. A falta desses dados aqui, ó, principalmente CRC, esses dados aqui, e-mail, tudo, ocasiona erro mesmo, tá? Às vezes pode não parecer importante essa parte aqui. Você pode pensar assim, é só e-mail, acho que não deve se importar com isso. Não, falta de e-mail dá erro mesmo. Aqui você vai associar, né, fazer as associações das contas lá, né, dos tipos de conta, né? Porque desse lado aqui são os tipos de conta, indicador de natureza, né, na verdade, né? Do SPED, né, que tem o SPED fala que os indicadores das contas do ativo tem que ser o número 1, o indicador de natureza das contas do passivo tem que ser com o código número 2, os indicadores de natureza dos passivo tem que ser o número 3, porque o que acontece? Por que às vezes dá um dos erros que ocasiona bastante no SPED tanto esse D quanto esse F? Por exemplo, tem muita gente que coloca esse tipo de conta aqui de acordo com o começo do classificador de cada conta. Então, por exemplo, o meu ativo começa com 1, então eu vou colocar o número 1. O meu passivo começa com o número 2, então eu vou colocar o número 2. As minhas contas de receita começam com o número 3. Aí associa aqui ao código 4, conta de resultado. As minhas contas número 4 as minhas contas de despesa, de custo, por exemplo, começam com o número 4. Aí a mesma coisa, vai associar aqui com o código número 4. E isso está errado. Isso normalmente ocasiona erro na hora de validação. Então você tem que fazer essa associação exatamente de acordo com o que está lá no manual do SPDCF, que número 1 são contas de ativo, número 2 são contas de passivo, número 3 são contas de patrimônio líquido, não é conta de receita, que inclusive não é conta de receita que você vai associar aqui ao código número 4 do SPED, que é conta de resultado. A mesma coisa para as outras contas, né? Então, por exemplo, ele coloca 4 são custos, 5 são despesa e associa tudo nessa conta número 4. Receita e despesa e custo para o SPED-CF tem que ficar tudo com o código número 4. Não pode ser outro tipo de código, somente o 4. Ou seja, o código 4 é para qualquer conta de resultado, tá? Aqui o número 5 aqui para contas de compensação e o 9 para outras aqui. Feitas essas associações aqui corretamente aqui, isso aqui tem um cadastro, lá tem lá no, se não me engano, onde no mesmo menu onde ficam os dados para efetuar o cadastro de conta contábil, no mesmo menu lá, tem outro menu chamado tipo de conta, que é lá que você cadastra esses tipos de conta aqui e associa as contas contábeis. Feitas essas associações aqui, né, a informação do representante legal e a informação do dado geral, você já pode pegar e fazer a geração do arquivo.
Aí você vai fazer a importação do arquivo, né? Vai se salvar num diretório, vai pegar a importação do arquivo para importar para o validador. Vai aparecer essa mensagem aqui. Primeiramente você clica em sim, né? E depois não. Então, sim e depois não. Tem a parte da recuperação da ECD. Na hora que for recuperar, isso aqui é importante, na hora que for recuperar a ECD, não marcar essa opção aqui. Ok? Vai recuperar a ECD, não marca essa opção. Clica aqui em localizar para você localizar o arquivo lá da sua ECD já, né, assinada e transmitida. Você vai localizar e ele vai aparecer aqui. Você seleciona, clica OK, que aí ele vai fazer a recuperação da ECD. E a mesma coisa que você precisa recuperar a ECF, né, do ano anterior. Entendeu? Na hora de recuperar a ECF do ano anterior, não precisa marcar nenhuma dessas opções aqui. Não há necessidade de se marcar essas opções aqui, porque essa opção aqui é só apenas um facilitador para quem está preenchendo, está fazendo a ECF no validador, diretamente no validador, entendeu? Não está importando o arquivo. Então, isso aqui é somente só um facilitador para quem está fazendo a ECF dentro do validador. Como não é o caso, né? Que é o caso de pelo Globus através de importação de arquivo, então não precisa marcar nenhuma dessas opções aqui. A mesma coisa, localiza, marca aqui e recupera a ECF do ano anterior. Bom, esse aqui, né, foi uma apresentação de como funciona o SPED ECF dentro do Globus. Logicamente que vai surgir algumas dúvidas, mas aí surgindo essas dúvidas, vocês podem estar ligando aqui para o nosso suporte, né, ou abrir um chamado para a gente auxiliar. E é isso, espero ter ajudado vocês, pelo menos ter tirado algumas dúvidas de como funciona, né? O SPED ECF, assim, ele não é assim, um processo difícil, mas é que ele, dentro do Globus, mas ele tem que seguir vários, né, passos antes de você chegar na geração do arquivo, né? Você não pode simplesmente chegar lá e gerar o arquivo. Você tem que seguir todos aqueles passos que eu falei, associação de contas referencial, associação de contas contábeis com a tabela do SPED, verificação de balanço, verificação de DRE, verificação do cálculo do imposto de renda, do social, e para aí sim você chegar na geração do arquivo. Mas espero ter tirado essas dúvidas, né, pelo menos como fazer o processo, né, passo a passo dentro do Globus. E, logicamente, quando surgir dúvidas, vocês podem estar ligando aqui para o nosso suporte. Obrigado e até a próxima.